pensando em dois fios assim. Certo? Tá. Pensando que a corrente é igual nos dois. Sim. Se os dois estão subindo, e eu colocar o meu referencial no elétron, um elétron preparado em relação ao outro, eles se empurram, assim o fio vai separar só aqui. E os prótons, onde é que estão? Beleza? Mas parabéns! É isso que se faz, tem que raciocinar dessa maneira. Olha só, eu até vou fazer a regra da mão direita aqui de novo, para a gente poder entender isso legal. Se nós formos fuçar uma amiga perguntou na outra sala, professor, por que campo magnético pode gerar corrente elétrica? Que é a aula de agora. Eu falei, calma. Primeiro eu te falei que corrente elétrica gera campo. Eu até te falei, por exemplo, que cargas elétricas de sinais opostos se atraem, não é isso? Falei que massa atrai. Expliquei como calcular tudo isso, mas eu nunca te disse por que massa atrai massa. Porque eu não faço a menor ideia e nenhum físico do mundo ainda faz. Nós não sabemos o que acontece nos malditos átomos para eles se atraírem. Mas nós sabemos que a atração depende da massa dos átomos, depende da distância ao quadrado dos átomos. Tudo bem para vocês? Cuidado! Eu também tinha a ilusão de que a física explicava os porquês. Mas a física não explica os porquês. Ela explica a relação matemática entre as causas do fenômeno. Agora, ela não sabe de onde que a coisa existe. Nós não sabemos a origem do campo magnético dentro do spin do elétron. Nós não sabemos por que cargas elétricas se atraem e se repelem. Sabemos a fórmula matemática usada para calcular o módulo da força. Agora, internamente, nós não sabemos por que nem que átomo atrai átomo. Que tristeza. Loucura, nós sabemos calcular as forças, saber explicar os fenômenos do ponto de vista das quantidades envolvidas, mas não entramos na mente do Criador, não sabemos como é que o Criador engendrou os átomos para esses fenômenos bizarros acontecerem. Bonito isso, né? Por isso que a gente tem que ter realmente um pouco de paciência. E a galera que realmente quiser conhecer um pouco mais, vai ter que estudar um pouco mais de física do que é a física do ensino médio. O que eu preciso para que vocês entendam a atração e repulsão entre os fios? Primeiro eu vou começar com o fio 1. E 1 e 2. Campo magnético gerado pelo fio 1 em cima de 2. Regra da mão direita. Campo magnético penetrando. Este aqui é o B1. Concorda comigo? B1. Gerado por I1. Entrando, tudo bem? Regra da mão direita modificada no fio 2 agora. Corrente, partículas positivas se deslocando para cima. Daria o mesmo pensar em partículas negativas se deslocando para baixo. Beleza? Campo magnético penetrando. Força eletromagnética. Para a esquerda ou para a direita? Esquerda. Este fio 1 puxa o fio 2 para cima de si. Tudo bem? Força que 1 faz em 2. Vamos fazer o contrário para ver se eles vão se atrair mesmo? Ou de repente os dois vão ser empurrados para a esquerda? Não faria o menor sentido os dois se empurrar para a esquerda, né? Quem está empurrando eles para a esquerda? A pergunta seria: não pode. Se um está atraindo o primeiro está atraindo o segundo. Mas vamos fazer de novo? Para cima. Como é que é o campo magnético que o fio 2 gera em 1? Saindo, apontando para vocês. Tudo bem essa maneira de representar? É o vetor B2, né? Regra da direita modificada no fio 1 agora. Corrente para cima, campo magnético apontando para vocês. Olha o dedinho no meio. Confirmamos que quando as correntes têm o mesmo sentido, a força eletromagnética é de atração. Se tu mudar um desses Is, vai mudar as forças. Tudo bem para vocês? Essa é a maneira Ninja Mutante Power Plus de detectar se é atração ou repulsão. A maneira boba. Correntes do mesmo sentido atrai, correntes de sentido oposto repelem. Certo? Quem aprende da maneira ninja não aprendeu só isso, aprendeu um mundo de outras coisas, né? De regras. Claro, corrente elétrica gera campo magnético é ímã, claro. Corrente elétrica gera ímã, com certeza. Foi uma das aulas, a experiência de Øyersted nos mostrou isso, né? E agora, olha que bacana, tu fez essa análise por conta própria, traduzisse do teu jeito. Talvez tu nunca mais esqueça, agora que tu concluiu, pô, corrente elétrica é um ímã, gera campo magnético para ficar mais elegante. Beleza? Parabéns, é assim que se participa, show de bola. Ô galerinha, agora vai acontecer a mágica, porque a natureza é simétrica. Simétrica às vezes de maneira absurda. Lembram da luz que tem dualidade de onda-partícula? Ora ela é uma bolinha, ora ela é uma onda. Numa próxima aula, de Broglie, numa tese de doutorado, falou o seguinte: se luz pode ser matéria e pode ser onda, matéria pode ser onda ou pode ser matéria.
Quer dizer que esse giz aqui, que é uma partícula, quando eu arremesso ele para frente, à medida que ele se desloca, parece que ele vai assim, né? De Broglie falou, não, ele vai assim, ó. Ele é uma onda, esse giz arremessado. Só que esse comprimento de onda é tão diminuto, é tão gigantesco, aliás, que a gente não consegue enxergar. No começo a galera falou, amarra o de Broglie que está louco. Ele está dizendo que um carro andando na rua tem um comportamento de onda. Só que as experiências comprovaram que de Broglie estava certo. Sim, quando eu arremesso um giz como esse, que parece fazer uma parábola, olhando microscopicamente poderíamos dizer que ele está oscilando de forma ondulatória. Que loucura, né? Pois é, não, é quase inadmissível, mas isso é só na próxima aula. Só comentei para vocês ficarem agoniados. Isso é que nem quando tu atira uma flecha. Uma vez eu vi em câmera lenta que a flecha daí vai fazendo tipo Podes uma pensar nisso. Podes pensar que aquela bicuda na bola bem leve, que a bola saiu assim, aquele movimento é um indicativo de que matéria e onda são muito parecidas. Uma pode parecer a outra, dependendo da forma como a gente olha. E nós vamos aprender a calcular esse lambda, cara. Nós vamos aprender a calcular o lambda de partículas que se deslocam. Né? O de Broglie é foda, cara. Mas olha só, corrente elétrica gera campo magnético. Agora, a partir de hoje, uma informação nova. Campo magnético pode gerar corrente elétrica. É o contrário. Corrente elétrica gera campo magnético. Campo magnético pode gerar corrente elétrica. Eu vou te mostrar como que faz para gerar. Para que a gente entenda a ideia de fluxo magnético, eu primeiro vou trazer a ideia do rio e do bambolê de novo. Fluxo magnético. É ruim de entender. Rio. Olha o nosso rio. Olha a marquinha do livro do rio. E é o rio perfeito. É o rio cujas moléculas de água andam só para frente, em linha perfeitamente reta para lá. Estou eu com o meu bambolê na beira do rio. Olha que gostoso. Bambolê. Certo? Bambolê é muito. Eu, na verdade, eu te confesso que eu só sei no braço. Não sei se foi depois que eu parafusei a coluna, que eu perdi a malemolência, né? O gingado brasileiro. Mas não rola mais. Mas aqui está o bambolê. Já viram o bambolê? Já viram o rio? Mas não como o meu. O meu rio não tem turbilhão, não tem redemoinho. Olha a molécula de água. Outra. Olha elas passeando no meu rio. Perfeitamente. Não, assim, nunca. Só ando em linha reta e para lá. Estamos combinados? Esse rio existe? Não. Todo rio tem pedra no fundo, rola um movimento turbulento, o peixinho passa bagunçando a água. O nosso rio não tem nada disso. Peguei o meu bambolê e mergulhei o rio no bambolê assim, ó. Tá vendo? A pergunta é, qual é o fluxo de água, qual é o fluxo d'água através do meu bambolê? Zero. É zero, vocês tinham que enxergar que é zero. Porque, pô, para a água poder atravessar o bambolê que está assim, a água só se ela fizer um zigue-zague ali para entrar no bambolê. Eu não acabei de afirmar que as minhas moléculas andam em linha reta? Ou seja, a molécula que passou pela direita do bambolê vai passar reto, não vai cruzar o bambolê. A molécula que passou pela esquerda do bambolê vai passar reto, não vai cruzar o bambolê. Então não vai ter água dentro do bambolê. A molécula que bater no bambolê vai ficar ali parada, porque eu disse que ela não pode desviar. Bacana? Esse rio ele é tão absurdo que, teoricamente, o bambolê ia ficar com um vácuo ali entre ele. Na prática, o que aconteceria? A água ia parar naquela região central, mas não ia ter fluxo nem empurrando nem para um lado, nem para o outro. Então a água ia ficar estacionária nas bordas do bambolê, sendo que a água parte ia passar pela direita, parte pela esquerda. E na prática, gente, se tu pega um rio mesmo turbulento, mas que a correnteza é para lá, e tu mergulha um bambolê assim, vai ter um pouco de água passando por um lado, um pouco de água passando por outro, mas de maneira aleatória, e o fluxo total vai ser zero. Tu entende que se eu mergulhar o bambolezinho assim, passa bastante água? Porque o rio está assim, né? Mas quanto mais eu giro o bambolê, menos água atravessa. Tudo bem para vocês? Deixa eu ver se tu entendeu. Olha o rio agora indo para cima de ti, tá vendo? Agora o rio está assim, você abrir a boca vai se afogar. Bota a espira no bota o teu bambolê, perdão, no rio, de forma que passe o máximo de água. Deixa eu ver teu bambolê. Parabéns, a amiga fez assim, o colega fez assim. Vira esse bambolê para não passar nenhuma gota d'água. Pronto, era isso que eu queria. Botasse assim agora, já que o fluxo é assim. Tudo bem? Por que eu fiz essa ideia idiota do bambolê e do rio? Porque todo mundo já viu bambolê, todo mundo
já viu um rio, e se tu encara a ideia da partícula da água andando em linha reta, fica fácil entender por que às vezes o fluxo é máximo, por que às vezes o fluxo é mínimo. E esquece o rio, não existe o rio, é um ímã. É um ímã. Mas se fosse um ímã em forma de ferradura, por exemplo, eu poderia dizer que aí está o polo norte, lá atrás do quadro está o polo sul, então o campo magnético está penetrando no quadro. Tudo bem para vocês? Vocês concordam que dependendo da maneira como eu boto, não é mais bambolê, é uma espira. É uma espira. Espira feito de fio condutor. Tudo bem? Nessa posição, fluxo máximo ou mínimo? Máximo. Olha aqui o rio e olha aqui o bambolê, né? E se eu fizesse assim? Quanto? Zero. O mínimo no caso é zero. Tudo bem para vocês? Vocês devem então concordar depois desse bate-papo que o fluxo magnético através de uma espira mergulhada em campo magnético depende da área da espira. Aceitam? Quanto maior o meu bambolê, mais água ia passar por dentro dele. Faz sentido? Depende da correnteza do rio. Quanto mais forte a correnteza do rio, mais água passa pelo bambolê. Tudo bem para vocês? Quem é o meu rio agora? Campo? Mas vocês concordam que o fluxo magnético ou o fluxo de água dentro do rio, que dá no mesmo fisicamente, depende do ângulo do bambolê com o rio? Cuidado! Se tu pede para uma pessoa medir o ângulo de um bambolê com o rio, ela vai pegar o bambolê como um todo e vai medir esse ângulo dessa reta com a correnteza do rio. Só que os físicos perceberam que não é a melhor maneira de medir o fluxo através de uma área. Pensem comigo aqui, com licença, amigo. Isso aqui é uma área. Será que eu não posso grudar nessa área um vetor perpendicular? E aí eu digo para onde o vetor apontar, eu sei para onde é que a área está virada. Concorda para vocês? Se o vetor aponta bem para onde vocês, a área está bem virada para vocês. Se eu fosse usar assim, ó, o vetor apontando para vocês, a área ficaria de lado. Concorda comigo? Por isso que os físicos decidiram, ao representar uma área, usar o vetor per a própria área. Tranquilo? Então eu pergunto a vocês, cosseno de θ é a grandeza que eu vou multiplicar para a fórmula ficar pronta. Onde o θ é o quê? O ângulo entre o vetor área e o vetor campo magnético. Nessa situação, qual é o ângulo entre o campo magnético e o vetor área dessa espira? Todos enxergam o vetor área ou seria assim, concorda comigo? E o campo magnético está paralelo, ou é 0 ou é 180. Cosseno de 0, 1 dá o valor máximo. Porém, se eu girei a espira assim, meus amigos, olha o vetor área e olha o vetor campo magnético, que ângulo é esse? 90 graus, cosseno de 90. Estamos entendidos? Se eu quisesse usar o ângulo da própria espira, não seria cosseno, seria seno. Estou te falando isso porque às vezes o cara fica parado por uma fórmula. Por exemplo, trabalho, força vezes distância vezes cosseno. Se o cara no problema muda o lugar do ângulo, o aluno que não foi ensinado que aquele cosseno só é cosseno quando o ângulo for do deslocamento com a força, ele se perde. Agora é o seguinte, ó. Quando a galera foi ver que campo magnético podia gerar corrente elétrica, o pessoal pegou um ímã, pegou uma espira e conectou nessa espira um galvan. O que é um galvanômetro? Alguém lembra? Um amperímetro. O amigo do lado falou, o amigo da outra sala, é um amperímetro do caralho, professor, é isso. O jovem fala isso, é o puta do amperímetro, professor, é isso, é isso. É um amperímetro que lê qualquer correntezinha. A galera deprimiu. O ímã estava ali, portanto tem campo magnético. A espira estava abraçando o ímã e o galvanômetro indicava 0. A galera, putz, corrente elétrica gera campo magnético, mas nem sempre campo magnético gera. Mas na hora que o cara do laboratório foi afastar ou aproximar o ímã, o galvanômetro indicava a corrente elétrica. O que acontece com o fluxo magnético quando eu aproximo o ímã? Aumenta ou diminui? Aumenta, é como se o rio fosse ficando mais forte. O que acontece com o fluxo magnético se eu afasto o ímã? Quando o fluxo magnético sofria vá, aí o galvanômetro indicava a corrente. Então cuidado, corrente elétrica sempre gera, mas para que campo magnético gere, o fluxo tem que sofrer vá, ou tem que aproximar, ou afastar. Como mais eu posso mudar o fluxo? Aumentando a área da espira ou diminuindo, mudando o poder do ímã, ou mais prático de todos, mudando o
Ah, então é muito mais fácil botar um eixo aqui, ó. Bota um eixo, bota esse imã para rodopiar que nem o esquizofrênico ali, tá show de bola. Aí vai gerar corrente elétrica. Corrente elétrica gera campo magnético. Variável gera corrente elétrica. Campo magnético constante. Fluxo constante não. Tem que ter fluxo variável. Aí a galera ficou se perguntando qual é a fórmula que relaciona uma brincadeira com a outra, né? E foi o Faraday que matou essa charada. O Faraday mais uma vez. Olha só, galerinha, vou tirar o galvanômetro e vou botar um voltímetro. Em laboratório a galera media a força eletroinduzida e comparava com a variação do fluxo magnético com o passar do... E viram que em módulo dava o mesmo resultado. Ou seja, faz o ímã rodar bem devagar. O fluxo vai demorar a mudar com o passar do tempo, voltagem pequena. Faz o ímã rodopiar mais rápido. O fluxo varia mais em menos tempo, a voltagem é maior. Se tu fizer variar para valer, como as hidrelétricas e termoelétricas, tu fabrica 15 mil volts, um pedacinho de fio idiota, enrolado em ímã, envolto em campo magnético. Agora olha só, uma espira estava gerando poucos volts. O que eles fizeram? 2, 3 mil N. Então, por que está aparecendo N na fórmula? Porque cada N daquele é o número de volta do fio. Só isso. 1 milhão de voltas. Porra, que poderoso que vai ficar esse gerador, né? Só que vai ficar caro também, né? Então, o engenheiro talvez faça um cálculo do preço que vai valer a pena. E o físico montou o brinquedo. O físico é que falou como é que o engenheiro vai fazer. O engenheiro, depois, munido das informações, vai selecionar. Quanto vai custar? Será que eu vou usar 10 mil voltas e um ímã fraco? Ou um ímã poderoso e 1000 voltas de fio? Qual é o preço do ímã no mercado? Qual é o preço do cobre? Vamos botar numa tabela, vamos fazer uma planilha, vamos fazer as contas e vamos tomar a decisão. Mas quem é que projetou a máquina? O físico. E um sem o outro, via de regra, não sobrevive. Precisamos dos dois para agilizar os processos. Agora, olha só. O mais incrível é que essa fórmula é conhecida como lei de Faraday. Porém, esse menos aqui na fórmula, ó, é chamado de lei de Lenz. O aluno pode se magoar pensando, o quê? O filho da mãe do Lenz entrou para a história porque ele colocou o menos na fórmula? Não. O menos ali é uma idiotice matemática. O problema é tu explicar por que ele está ali. Por que quando eu aumento o fluxo magnético, a corrente elétrica quer avacalhar comigo e diminuir o fluxo? E o Lenz foi o cara que deu uma explicação teórica para isso. Por isso que aquele menos é conhecido como lei de Lenz. Alguém lembra do princípio de Le Chatelier da química? Na outra... Causa um distúrbio. Desequilíbrio? Ele tem de... A equilibrá-lo? Não é isso? Aumenta a concentração do reagente A na reação química reversível. Para onde é que a velocidade aumenta? Para a direita, para poder consumir esse excesso que apareceu. A natureza quer se equilibrar. Se o babaca desequilibra, a natureza fala, não, eu vou equilibrar. Se eu diminuo a concentração de reagente a velocidade para a esquerda aumenta, para gerar mais esse cara que está em falta. Tudo bem para vocês? Isso, pelo que eu estou sabendo, vocês vão começar a ver agora, para quem ainda não viu, é o princípio de Le Chatelier, mostrando que a natureza tende a entrar em equilíbrio. Eu pergunto a vocês, o campo magnético está apontando do norte para o sul, não é isso? Se eu aproximo o fio, o campo magnético para a direita, aumenta ou diminui? O fluxo magnético que inspira aqui, tá, gente? Tem um ímã vindo com o polo norte para cá. Lá longe o campo magnético é pequeno, aqui perto é forte. O que aconteceu com o fluxo? Aumentou porque o P aumentou. Já que o fluxo aumentou, a corrente induzida vai tentar se opor. Por isso que a corrente nesse caso seria para cima. Mas se eu afasto o ímã, o fluxo diminui. Eu vou querer aumentar, por isso a corrente é para baixo. Relaxa, tá? Porque eu vou gastar umas 2 aulas para botar na tua cabeça além de Lenz. Eu só comentei que a corrente elétrica induzida se opõe à variação do fluxo que A originou. Para finalizar, a corrente elétrica sempre, porém só campo magnético variável é que gera. Por isso campo
certo? Continuamos na próxima aula, galerinha. Valeu! Graças a Deus! Bora! É o sinal da liberdade!